Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca de lógica, lógica para o dia a dia, para a vida das pessoas, para a relação que as pessoas têm, ou poderão ter, ou deverão ter com o conhecimento no sentido geral. Não é a lógica no sentido propriamente do sentido, como eu chamo, a micrológica, a macrológica, um tema, por exemplo, que eu trato nesta minha obra Ensaio sobre o Individualismo Intelectual Terapêutico. Eu faço uma distinção entre micrológica, que analisa a relação entre premissas e conclusão de argumentos, por exemplo, e a macrológica, que tem uma abordagem mais abrangente e até que pode ser mais aplicável, digamos assim, também mais aplicável em alguns enquadramentos ao dia-a-dia das pessoas, principalmente na relação que as pessoas têm com o conhecimento no sentido geral, com crenças, teorias, ideias, ideologias. Esta é uma perspectiva da logicidade. Portanto, eu criei três princípios fundamentais da lógica, desta macrológica, que é a diversidade elementar, congruência correlativa e sustentação pela totalidade. Significa que, por exemplo, um sistema lógico, no sentido mais sintético, vamos dizer assim, ele precisa ter diversos elementos para se constituir. Ele convém ter congruência correlativa entre esses diversos elementos e ter uma sustentação pela totalidade. Portanto, eu, para ter a certeza, e aqui é que é o ponto muito importante da nossa relação com o conhecimento, mas com a nossa ignorância, e principalmente com a nossa ignorância, porque antes da relação com o conhecimento nós precisamos de adequar a relação com a própria ignorância, até porque com a admissão da ignorância é o princípio da sabedoria, não é? Uma pessoa primeiro admite que não sabe acerca de uma coisa e depois é que poderá ou não procurar conhecimento. Portanto, aqui no fator da ignorância é muito importante. Relação, a humildade, virtudes como a humildade e a coragem, por exemplo, são importantes para aqui. Portanto, é muito comum as pessoas trazerem a lógica para cima da mesa, não é? Trazerem isto tem sentido, isto não tem sentido, fazer os juízos lógicos. Dizer que isto tem sentido, não tem sentido, é um absurdo, não é um absurdo, tem lógica ou não tem lógica. É muito comum as pessoas falarem isso aí. Eu costumo, já falei isso até noutros vídeos, eu costumo dizer que desde muito cedo eu reparei que às vezes as pessoas diziam que isso não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma, é um absurdo, ou o contrário, não é? Acerca de teorias, ideias, assuntos, seja o que for, até assuntos que possam provocar desconforto intelectual. E muitas vezes as pessoas, eu sou perguntar o que é que a pessoa sabe, o que é que estudou, o que é que investigou acerca dos assuntos, e muitas vezes as pessoas não sabem nada. Portanto, as pessoas têm convicções, as pessoas têm crenças, as pessoas têm convicções e crenças em relação a uma macrológica, não é? Digamos assim, e até análise de argumentos acerca de assuntos que muitas vezes não sabem nada, não estudaram, têm preconceitos, têm estereótipos, têm uma espécie de. Se aquilo, a teoria, a ideia, o assunto, ou seja o que for, provocar desconforto intelectual, as pessoas fogem, não é? Como eu falo, o princípio de negativo ou o princípio de fuga. Há três grandes formas de eu reagir hermeneuticamente às coisas, como eu falo também nesta obra. Eu posso, o princípio compreensível, a tentativa verdadeira de compreensão do objeto interpretativo. O princípio de fuga, que é eu fujo do assunto porque ele me provoca o desconforto intelectual, por exemplo, ou não quero saber, ou fujo mesmo de forma indireta e inconsciente, não é? Ou o princípio negativo, que é o distorço, muitas vezes com a falácia do espantalho, eu distorço o argumento para o tornar mais facilmente refutável, porque a minha prioridade é continuar a pensar da mesma maneira, por exemplo, conforto intelectual. A prioridade inconsciente, mesmo que indiretamente e inconscientemente, é o conforto intelectual. E nesse enquadramento também de querer a verdade, não é? Como eu falo, as três principais formas de reagir a propostas de verdade que possam provocar desconforto intelectual. Ou eu quero que ela seja falsa porque é mais confortável para mim ela ser falsa. Ou eu quero que ela seja verdadeira porque de uma forma ou de outra ela coaduna com aquilo que eu já acredito e é mais confortável para mim. Ou eu quero a verdade, mesmo que isso provoque desconforto intelectual. Aqui nessas dessas duas formas que têm três formas de reagir. Tanto é fundamental termos o princípio compreensível, que é a honra, o dever hermenêutico, o dever de procurar compreender adequadamente as coisas, e o querer a verdade, mesmo que provoque desconforto intelectual. Isto é fundamental para esta abordagem que eu tenho acerca da lógica, não é? Da macrológica. Porque, por exemplo, vamos imaginar que está aqui uma teoria. Está aqui uma teoria, uma ideia, ideologia, seja for, mas está aqui uma teoria científica, por exemplo. A teoria como um todo pode fazer como um sistema fechado, não é? Pode fazer muito sentido, mas se eu ignorar algum pormenor, alguma peça de Lego quase ali, tudo aquilo poderá não fazer sentido nenhum. Mas ao ter a noção daquela peça de Lego que está ali, poderá começar logo a fazer sentido. Portanto, muitas vezes nós, diante de teorias, ideias, ideologias, seja o que for, nós falhamos no princípio da sustentação pela totalidade. Nós não sabemos o suficiente acerca da teoria e criamos um juízo lógico. Isto tem sentido nenhum, não tem jeito nenhum, é um absurdo. E muitas vezes nós não sabemos o suficiente. E se calhar, se soubéssemos o suficiente, e já nem estou a pressupor a sustentação pela totalidade, se calhar daríamos mais valor. Ou reconheceríamos que há ali valores de verdade, ou há ali alguma coisa que possa fazer sentido, alguma congruência. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não admitem elas próprias que não sabem o suficiente acerca de determinados assuntos. Teorias, ideias, ideologias, quaisquer sistemas lógicos, digamos assim, ou hipotéticos sistemas lógicos, hipotéticas logicidades, não é?
Muitas vezes uma pessoa não admite a própria ignorância. E ao não admitir a própria ignorância, limita a sua relação com o conhecimento ou com o hipotético conhecimento da proposta de verdade ou da proposta lógica ou da logicidade ou do sistema que uma pessoa possa estar a analisar ou a criticar. Portanto, esta abordagem da lógica, principalmente o pormenor da sustentação pela totalidade, serve para nós termos mais humildade, para cultivarmos a virtude da humildade, para nos lembrar que muitas vezes nós não sabemos nada ou quase nada acerca dos assuntos. E se nós não sabemos quase nada, muito menos saberemos a sustentação pela totalidade. Imaginando a priori, claro que num plano muito ideal, não é? Imaginando a priori que o sistema, eu só saberei se um sistema tem mesmo lógica ou não, digamos assim, pronto, vale o que vale, é muito difícil muitas vezes, principalmente nos sistemas mais abrangentes e complexos, é muito difícil tanto de criar como identificar a sustentação pela totalidade, cada caso é um caso, não é? Mas é quase, isto é propõe um sujeito intelectual ideal, como se comportaria um sujeito intelectual ideal, qual seria o modelo a seguir, portanto, digamos assim, em termos de comportamento e de ação. Já falei sobre isso numa obra Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, por exemplo, olha, que prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. Portanto, muitas vezes, se nós soubéssemos, só que nós não admitimos essa possibilidade, não é? Porque há muitas vezes a pessoa está formatada para o conforto intelectual. Se nós soubéssemos a totalidade de uma teoria, se calhar faria sentido. Mas muitas vezes, ignorando algum pormenor que pode ser crucial, pode fazer com que uma pessoa pense, por exemplo, 2 mais 2 mais 4 é igual a 8. Faz sentido. Isto é uma coisa mais simples. Mas se eu ignorar, ou se eu não souber da existência que está ali um mais 4, que é 2 mais 2 mais 4 é igual a 8, se eu não tiver a noção da existência que está ali um mais 4, para mim não fará sentido 2 mais 2 é igual a 8. Mas se calhar o problema aqui é eu ignorar que há ali um mais 4, eu não saber que há ali um mais 4. E faria sentido o resultado ser 8 se eu soubesse do mais 4. Agora, isto é uma equação muito simples. Imagina que é uma coisa muito mais complexa. Que o resultado ou a síntese poderá não fazer sentido nenhum, e muitas vezes porque simplesmente eu estou a ignorar algum pormenor que poderá ser fundamental ou importantíssimo. Se calhar, se eu não ignorasse esse pormenor, por alguma razão, seja de forma consciente ou inconsciente, por falta de conhecimento, de investigação, de estudo, seja o que for, se eu não ignorasse, se calhar faria sentido aquela teoria, ideia, ideologia, proposta de verdade, seja o que for. Só que nós às vezes não temos essa relação com a nossa ignorância. Nós não admitimos que temos essa ignorância acerca dos assuntos. Teorias, ideias, ideologias, seja o que for. Propostas de verdade que possam aparecer. Tudo aquilo que provoca desconforto intelectual, muitas vezes é mais fácil a pessoa continuar a pensar da maneira. É o conforto-centrismo ou imediatismo intelectuais. Essa é uma das questões, uma das abordagens da desconstrução do nosso exercício intelectual que eu trato nesta minha obra, ensaio sobre individualismo intelectual e terapêutico. Tem a função da libertação intelectual, digamos assim, do nosso exercício do pensar, e ao mesmo tempo tem a abordagem terapêutica, que trata muitas questões que envolvem, por exemplo, ansiedades, depressões e todo esse tipo de problemas. Da projeção da felicidade fora de si mesmo, da perca do próprio centro, portanto. Isto aqui tem uma abordagem da morte ou da dissipação do próprio ego, não é? O individualismo tradicional que uma pessoa está habituada, aquela pessoa que não passa a bola a ninguém, que não quer saber de ninguém, só pensa em si. Isto aqui faz uma desconstrução do ego, procura contrariar o próprio ego, compreendendo como é que ele funciona de forma indireta e inconsciente. Por exemplo, quando uma pessoa foge de tudo que provoca desconforto intelectual, está a fazer por causa do ego. É um sistema de sobrevivência e reprodução da espécie, digamos assim. Eu falo acerca disso, como é que funciona o nosso ego de uma maneira ou de outra, e como é que este individualismo intelectual e terapêutico, que é um individualismo específico, ajuda uma pessoa a contrariar o próprio ego nas suas tendências inconscientes. Portanto, muitas vezes as pessoas trazem a lógica para cima da mesa para falar acerca de uma teoria, ideia, ideologia, muitas vezes para deitar abaixo, para ridicularizar, que existe muito esse processo de ridicularização, muitas vezes não sabem nada acerca do assunto. Portanto, se sabem muito pouco neste caso, tendo em conta os 3 princípios fundamentais da lógica que eu falei, sabem muito pouco, saberão muito pouco acerca da diversidade alimentar, saberão muito menos acerca da congruência correlativa, hipotética, e aí é que saberão menos acerca da hipotética sustentação pela totalidade. Porque se até pouco dos diversos elementos a pessoa sabe, quanto mais acerca da congruência correlativa ou da sustentação pela totalidade. A pessoa não sabe acerca dos assuntos, muitas vezes. Mas trazemos a lógica para cima da mesa. Mas trazemos os juízes lógicos. A ideia não é o problema ser trazer a lógica. A lógica está ali para uma pessoa usar. Principalmente se for, por exemplo, a micrológica a análise da relação de premissas e conclusão e a descoberta de falácias. A lógica vai ser importante para aqui também. Para lembrar que muitas vezes nós poderemos estar muito distantes da hipotética sustentação pela totalidade. Claro que o sistema que pode, à nossa frente pode ter muitas falhas, mas convém, para podermos realizar o juízo lógico, nós aproximarmos-nos o máximo possível, principalmente se queremos ter muita convicção, levantar bandeiras e assim,
aproximarmos o máximo possível da hipotética sustentação pela totalidade, tanto para a criação de um novo sistema lógico, como para a identificação de algum poderá existir. Isto aplica-se a muita coisa, ao dia a dia. Uma pessoa pode chegar aqui com uma nova teoria, olha, já viste falar daquela teoria, e se ela a teoria não coadunar com aquilo que eu já acredito, eu posso dizer, isto tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma, isto é um absurdo. E eu, se calhar, nem sequer estudei, nem investiguei a teoria. Não, só tenho preconceitos, só tenho estereótipos, só tenho. Eu fujo do. Provoca desconforto intelectual, eu fujo. É para esse tipo de casos, por exemplo, que serve esta teoria que eu criei da macrológica. É para esse tipo de casos, por exemplo. Que acontece muito no dia a dia, até, digamos assim. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Isto é um tema que eu trato muito nessa minha obra, ensaio sobre individualismo intelectual terapêutico. Tenho outras obras publicadas em formato de papel e em formato digital, dou cursos online, cada aula dou a cada pessoa. Também é aconselhamento ético-filosófico, deixo todas estas referências, se quiserem consultas para alguma coisa, deixo as referências na descrição do vídeo no YouTube e outras plataformas, basta pôr o meu nome na internet, não é? Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, se acharem que este vídeo ajudou de alguma forma, pode ajudar, enviem para as pessoas que vocês possam acreditar ou sentir que possa ser importante para elas, para desenvolvimento do interior, consciencial, intelectual, ético, moral, político, seja. Portanto, enviem, ajudem a divulgar, comentem, partilhem, ponham like, ajudem a contribuir para a sustentabilidade e crescimento deste canal, desta plataforma, do meu trabalho no sentido geral. Se quiserem ser mecenas, não é? Podem fazer doações para o meu IBAN ou MBWay que eu deixo na descrição no vídeo no YouTube, que eu não tenho patreon.com neste momento. Eu estou no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, no TikTok, no Facebook, estou em diversas plataformas online, basta pesquisarem. No YouTube também, não sei se disse. Comentem, partilhem, ponham like, subscrevam porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Reflitam acerca destas mensagens que eu sejam felizes e cumprimentos filosóficos.